Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, concursandos, concursandas de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso curso sobre o Estatuto dos Funcionários do Tribunal de Justiça. Somente onde? Aqui, pessoal, no novo curso, o curso da sua vida. Tá tudo bem? Tá tudo azul? Então tá tudo azul, novo curso, pessoal. Olha aqui, eu sou o professor Guilherme Biasotto. E estamos na nossa terceira aula sobre o Estatuto dos Funcionários do TJ. Então, olha aqui, na aula passada, nós vimos os 3 passos quando o Estatuto determinar como forma de provimento a nomeação. Não basta a simples nomeação. Eu tenho que ser nomeado, tomar posse e começar a trabalhar. Então, a nomeação, como vimos, nada mais é do que o chamamento. A posse, como vimos, nada mais é do que a assinatura. E o exercício nada mais é do que o efetivo trabalho. Aí quais são os detalhes que temos que prestar muita atenção, porque não cai na tua prova não. Isso despenca. Então vamos lá, pessoal. Olha aqui. Quanto tempo eu tenho para tomar posse? Então olha só. Olha a vagabundagem. Teu nome é publicado no Diário Oficial, o seu nome aparece na listagem lá de classificados, aprovados lá no concurso, você recebe a cartinha lá na sua casa, enfim. A partir do momento que você é chamado, quanto tempo você tem para simplesmente tirar a tua bunda da cadeira, ir até o TJ e assinar? Só isso. É só isso. Tu chega lá e fala, tudo bem? Aí, eu sou a pessoa tal, eu vim aqui tomar posse no cargo de técnico judiciário, tá aqui a minha convocação, tá aqui o meu chamamento, tá aqui a minha nomeação. Quanto tempo você tem para fazer isso? Olha só, você tem 30 dias. Então, ó, puxa a setinha aqui, 30 dias. Aí, olha o detalhe, você tem 30 dias, a partir da nomeação, 30 dias corridos, tá? A contagem é corrida, não importa se tem feriado, dia santo, no meio desse prazo, a contagem é corrida. Mas se acontecer alguma coisa, se acontecer algum fato alheio à sua vontade, se você já estiver de mochilão na Europa, curtindo um hostel, zoando geral, você pode pedir para prorrogar esse prazo? Pode. Então, por óbvio, o pedido de prorrogação tem que ocorrer dentro dos 30 dias, tá? Você não pode pedir a prorrogação depois dos 30 dias, isso aí é um fato. Então, dentro dos 30 dias, você pede a prorrogação, justifica o porquê que você quer que o prazo seja prorrogado e o Tribunal de Justiça vai analisar. Primeiro detalhe, o TJ ele não é obrigado a aceitar a tua prorrogação, tá? A prorrogação não é automática. Primeiro que você tem que pedir e segundo o TJ vai analisar se defere o teu pedido ou não. Então, tome muito cuidado com isso. Mas, se você pedir a prorrogação e se o TJ aceitar a sua justificativa, por quanto tempo a mais esse prazo para tomar posse poderá ser prorrogado? Olha isso, gente. Por mais 30 dias. Então, olha a vagabundagem. Você tem 30 dias para tomar posse e esse prazo pode ser prorrogado por mais 30. Tranquilão? Belezinha? Aí você foi lá e tomou posse. Primeira consideração, eu posso assinar uma procuração para que uma terceira pessoa tome posse no meu lugar? Esse é o questionamento. Ou seja, é válida a posse por procuração? Sim. O Estatuto dos Funcionários do TJ autoriza a posse por procuração, desde que a procuração seja específica. Não confunda a procuração específica com procuração pública ou privada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa procuração, você pode escrever à mão, pessoal. Você pode pegar uma folha de papel tilibra, escrotaça, e escrever à mão lá. Eu, Chico Tripa, constituo como meu procurador Zé Pilintra para tomar posse no cargo público de técnico judiciário no dia tal, na hora tal, perante o órgão tal, bababá, bababá. Então, a procuração ela tem que ser específica. Como assim?
eu tenho que constituir alguém como meu procurador somente para tomar posse naquele cargo, naquele dia, naquele horário. Ou seja, o poder que eu estou dando a ele para me representar é muito específico. Não pode ser uma procuração com poderes em geral. Só isso. Mas ela pode ser feita tanto pela própria pessoa, quanto pode ser feita perante o cartório. Não tem problema nenhum. O que o TJ exige é o reconhecimento da sua assinatura. Então, você pode escrever a procuração à mão, assinar, leva no cartório, só reconhece lá a tua assinatura, que custa aí em torno de R$4 a R$6, reconhece lá a tua assinatura, para ter uma validade de que realmente foi você que assinou aquela procuração, pronto, já é o suficiente. Aí uma terceira pessoa pode tomar posse no teu lugar, não tem problema algum. Fechou? Tranquilão? A pergunta é, pessoal, e se eu não tomar posse nesse prazo? E se ultrapassar o prazo de 30 dias ou ultrapassar o prazo de 60 dias e eu não tomar posse? O que é que acontece? Ou seja, qual é o efeito da não posse? Então vem comigo. Olha aqui, ó, vou até escrever aqui, ó. Efeito da não posse. Então, se eu não tomar posse, o que pode acontecer comigo? Aí eu pergunto a vocês, pessoal, que eu falei no finalzinho da nossa segunda aula. Eu ainda não tomei posse, tá? Eu não assinei o livro. Eu sou funcionário do TJ? Sim ou não? Eu preenchi o cargo público? Não. Então, se eu ainda não tomei posse, então eu não preenchi o cargo público, correto? Belezinha? Então, eu posso ser exonerado? Não, porra. Como é que eu vou exonerar uma pessoa se nem funcionário ela é? Eu posso ser demitido? Não. Você não é funcionário do TJ, como é que o TJ vai te demitir? Deu para entender? Então, qual é o efeito da não posse? Olha aqui, ó. A nomeação, ela é tornada sem efeito. Ou seja, pessoal, eu anulo aquela nomeação. Simplesmente anulo e chamo o próximo na lista. Simples assim. Deu para entender? Toma cuidado. Na tua prova, ele vai falar que se o funcionário não tomar posse, ele vai ser exonerado, ele vai ser demitido. Tá errado. Por quê? Porque eu só tomo, o cargo público só é provido, eu só vou vestir armadura quando eu tomo posse, quando eu assino o livro. Se eu ainda não assinei o livro, eu não sou funcionário do TJ. Por isso que é impossível que eu seja exonerado ou demitido, porque eu ainda não sou funcionário do TJ. Então, a nomeação é simplesmente anulada e chama-se o próximo da lista, simples assim. Fechou? Agora vem o segundo ponto. Bom, tomei posse, assinei o livro lá, ou eu ou uma terceira pessoa que foi constituída como minha procuradora, de forma específica, tudo bonitinho. A pergunta é, depois que eu assino o livro, quando que eu tenho que começar a trabalhar perante o TJ? Qual é o prazo para iniciar o trabalho? Olha a vagabundagem, olha a vagabundagem. Vem comigo. Pessoal, após a posse, o funcionário ele tem 30 dias para começar a trabalhar. Olha a vagabundagem. 30 dias. Aí eu pergunto, bom, somos brasileiros, né? Tudo acontece com a gente. Então, vamos imaginar que ocorra algo alheio à sua vontade entre a posse e o exercício. Você pode pedir a prorrogação desse prazo para começar a trabalhar? Pode. Desde que você peça dentro do prazo de 30 dias, essa prorrogação não é automática, depende do seu requerimento e depende de aprovação, depende de homologação do TJ. Aí o TJ vai analisar se aceita ou não essa prorrogação. Mas se você pedir a prorrogação e o TJ aceitar, por quanto tempo a mais esse prazo pode ser prorrogado? Olha a vagabundagem, pessoal. Por mais 30 dias. Olha que doideira. Então você tem 30 dias prorrogáveis por mais 30 para começar a trabalhar, para entrar em exercício dentro do seu cargo. Deu para entender? Pelo amor de Jesus. Aí vem a pergunta, pessoal. A pergunta é o seguinte: quando que você começa a ganhar? Quando que é devido, a partir de qual data é devido o seu vencimento? Quando que você começa a ganhar dinheiro?
A partir da nomeação, a partir da posse ou a partir do exercício? Para de vagabundagem. O teu vencimento é devido a partir do exercício. Somente a partir do momento que você começa a trabalhar é que você começa a receber o salário. Por isso, pessoal, que os prazos entre a nomeação e a posse e entre a posse e o exercício são prazos extensos. Não tem prejuízo nenhum para o TJ. Como você não começou a trabalhar, o TJ não está te devendo nada, não tem que te pagar nada. Por isso que os prazos são de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Não tem problema nenhum. Fechou? Agora, esse exercício, pessoal, ele pode ser cumulado, pode ser juntado com a posse, ou seja, você assina o livro, sai da sala e já começa a trabalhar. Eu posso reunir a posse e o exercício num ato só? Posso. O Tribunal de Justiça pode reunir os dois passos num ato só. Você já assina o livro, sai dali e começa a trabalhar. Saiba que isso não é a regra. A regra é o seguinte: depois que você toma posse, você tem 30 dias prorrogáveis por mais 30 para começar a trabalhar. Deu para entender? Show de bola? Então, ó, produtor, joga a imagem lá na tela para que eles visualizem isso da melhor forma. Então, ó, tomem cuidado com o prazo para você tomar posse e a sua prorrogação e o prazo para você começar a trabalhar e também a sua prorrogação. Aí vem a pergunta, pessoal, e se eu não começar a trabalhar? Qual é o efeito do não exercício? E se eu não começar a trabalhar nesse prazo de 30 prorrogáveis por mais 30? Qual é o efeito do não exercício, pessoal? O funcionário, ele é exonerado. Por que ele é exonerado, Guilherme? Porque ele já tomou posse. Se ele já tomou posse, então é porque ele é funcionário do TJ. Agora sim, eu posso exonerá-lo. Então, tomem cuidado com o efeito do não exercício. Se você não começar a trabalhar, você não vai ser demitido, você será exonerado. E qual a diferença da exoneração para a demissão? A demissão é uma punição. Você cometeu uma falta disciplinar grave, gravíssima, e em virtude dessa merda que você fez, você é demitido. Na exoneração, você não fez merda alguma, você não cometeu falta disciplinar alguma. É apenas uma hipótese de você deixar de ser funcionário do TJ, mas sem o cometimento de falta. Não é considerada punição. Mas qual é o efeito prático disso, Guilherme? Se você for exonerado, você pode prestar o concurso público e voltar a trabalhar no TJ, não tem problema nenhum. Mas se você for demitido, você fica inabilitado para prestar concurso público para o TJ, não é qualquer concurso público não, você fica inabilitado para prestar o concurso para o TJ por 5 anos, fechou? Por quê? Porque na demissão você cometeu uma falta grave e por isso você foi demitido. Você causou aquilo. Na exoneração, você não causou. Fechou? Então toma cuidado com o efeito do não exercício, porque na tua prova ele tirará a palavra exonerado e colocará demissão. Fechou? Estará errado se ele fizer isso. Show de bola, pessoal? Então, sobre a nomeação, posse e exercício, matamos. Show de bola. Agora, falta estudarmos todas as outras formas de provimento. Vamos lá? Vamos que vamos? Então, olha só. Pessoal, o importante de estudarmos o Estatuto dos Funcionários do TJ dessa forma é isso. Primeiro, você organiza as informações no seu caderno, no seu computador. Depois, nós passamos para a leitura da legislação, para a leitura da lei, porque aí a gente só pincela o que tem de detalhe. Mas o importante é que você já tenha a ideia daquilo. Você já sabe do que ele vai falar. Então, é muito mais fácil, fica muito melhor para estudarmos e entrarmos no estudo efetivo da letra fria da lei. Fechou? Então, ó, já vimos até agora a lotação e relotação, vimos a substituição, vimos a primeira forma de provimento, que é a nomeação. Agora vamos para as demais formas de provimento, sendo que também já estudamos sobre a remoção, estudamos sobre a promoção e estudamos sobre a
progressão funcional. Então, vimos a diferença entre relotação e remoção e a diferença entre promoção e progressão. Show de bola? Na paz. Próxima forma de provimento, coloca aí readaptação. Pessoal, a readaptação, o que é readaptação? É o retorno do funcionário em virtude de uma limitação física ou mental para uma função compatível com essa limitação. Então, vamos lá. Readaptação é a mudança de função do funcionário de acordo com a sua limitação física ou mental. Então, você entrou no Tribunal de Justiça do Paraná como técnico judiciário e, infelizmente, sofreu um acidente que lhe deixou tetraplégico. Agora, você terá que ser readaptado para uma função compatível com essa sua limitação física. Aí, essa mudança de função de acordo com essa tua limitação física ou mental é chamada de readaptação. Então, resumindo, readaptação é a mudança de função do funcionário do TJ em virtude de a mudança de função compatível com a sua limitação física ou mental. O que temos de pegadinha sobre a readaptação, pessoal? A readaptação ela tem um prazo de 6 meses. Então, o processo de readaptação durará 6 meses. Esse prazo pode ser prorrogado? Pode. Por quanto tempo a mais? O estatuto não fala. E essa é a pegadinha sobre a readaptação. Eu posso prorrogar esse prazo de 6 meses, mas não se tem definido quanto tempo a mais será prorrogado. Por quê? Pessoal, pelo amor de Jesus Cristo, estamos falando da saúde do funcionário. Tem como eu determinar um tempo para que aquela pessoa se cure? Para que aquela pessoa se recupere da incapacidade? Não tem como. Pô, eu chegar e falar, Jesus cura o câncer em 3 meses. Porra, não rola. Fechou? Então, esse prazo de 6 meses pode ser prorrogado, mas sem uma definição sobre o prazo. Vai ser prorrogado por quanto tempo a mais? Quem vai decidir isso será a Junta Médica do Tribunal de Justiça. Então vem comigo de olho no bloco de notas. Produto, bloco de notas aí, please. Para colocarmos aqui sobre a readaptação. Então, readaptação é a mudança de função do funcionário compatível com a sua limitação física ou mental. Então, ó, qual é o prazo? 6 meses. Com a possibilidade de prorrogação. Aí, por quanto tempo a mais será essa prorrogação? O estatuto não define, porque estamos tratando de um estado clínico, de uma situação de saúde do funcionário do TJ. Por isso que não tem como se estabelecer um prazo fixo. E essa é a pegadinha da tua prova. Ele vai falar que a readaptação tem um prazo de 6 meses, prorrogados por igual período. Tá errado. É prazo de 6 meses, prorrogados, aí de acordo com o prazo estabelecido pela Junta Médica, mas não existe um prazo certo. Show de bola? Na paz, essa prorrogação somente ocorrerá uma única vez. Se ele não conseguir ser readaptado durante a prorrogação, aí ele será aposentado por invalidez. Show? Padrão FIFA, coisa linda? Vem comigo. Próxima forma de provimento. Reintegração. O que você tem que saber sobre a reintegração, pessoal? A reintegração é o seguinte. Aqui. Reintegração. Pessoal, a reintegração é o retorno do funcionário ao TJ em virtude da anulação de sua demissão. Seja por um processo administrativo, seja por um processo judicial. Então se liga, pessoal. Olha a maconha aqui, ó. Você foi demitido pelo Tribunal de Justiça, aí você contestou essa decisão por um processo
administrativo lá dentro, através de uma revisão de um processo disciplinar ou através de um direito de petição, enfim, você pede para que essa demissão seja anulada, porque você não concorda com ela, ou porque você não cometeu a falta, ou porque a falta que você cometeu não foi tão grave assim para justificar a demissão, ou porque não foi você que cometeu a falta, enfim, você pede para anular essa demissão. Aí essa demissão é anulada, tanto por uma decisão administrativa interna do TJ, quanto por uma decisão judicial, num processo judicial. Enfim, conclusão, o Tribunal de Justiça demitiu errado, ele não deveria te demitir. O que acontece? Você volta a trabalhar e o período que você ficou afastado, você é ressarcido financeiramente. Por quê, Guilherme? A culpa foi sua? Não foi o TJ que te demitiu errado? Então, é como se a demissão não existisse. E como se ela não existisse, todo o período que você ficou afastado, você recebe como se nada tivesse acontecido. Então, olha a pegadinha. Você tem que saber o que é reintegração. Ela decorre da anulação da demissão, tanto no processo administrativo quanto no processo judicial, e o período que o funcionário ficou afastado, ele é ressarcido financeiramente. Então vem comigo, de olho na tela aqui, que essa é a grande pegadinha da reintegração. O período afastado é ressarcido financeiramente. Vou puxar aqui. Tranquilo? Belezinha? Sobre a reintegração, pessoal, é isso que precisamos saber. Fechou? Sobre a reintegração é isso. Você tem que saber a definição dela, quando que ela vai ocorrer e qual é o efeito do período de afastamento. Então, o período que você fica afastado, você recebe como se nada tivesse acontecido, uma vez que a sua demissão foi anulada, ela não deveria ter existido. Susi? Agora, peraí. Vamos para um exemplo prático. Xuxa e Angélica. Olha essa, produtor. Xuxa, técnica judiciária 2. Angélica, técnica judiciária 1. Angélica sempre foi abaixo da Xuxa, sempre. Pra tu ver como é que o mundo é mundo, né? Hoje a Angélica, porra, tira onda. Globo, porra, tem um programa dela, show de bola, bem casada pra caramba, filho, ricaça, milionária. Hã? O marido é um mala, mas porra, tá bem casada, rica pra caramba, porra, bem conceituada na Globo, faz o que quer. A Xuxa, porra, tá fudida, não consegue casar direito, tem uma filha com um cara estranho que o desafia um alcoólatra, é ou não é? Desafio tomar um negócio, tomava um negócio, adora um destilado, tá, porra, mal tá na Record, programa dela não vingou, como é que o mundo é mundo, né? Mundo gira, né? Então olha aqui, Xuxa, técnica judiciária 2, Angélica, técnica judiciária 1. Xuxa demitida, aí a Angélica assume o cargo da Xuxa, técnica judiciária 2. Essa demissão da Xuxa é anulada, seja num processo administrativo, seja num processo judicial. Aí a Xuxa é reintegrada, não é? Ao cargo dela. O que acontece com a Angélica? A Angélica, ela é reconduzida para o cargo dela de origem. A Angélica deixa de exercer o cargo de técnica judiciária 2 e passa a exercer o cargo de técnica judiciária 1. Ela não vai ter um decréscimo do seu vencimento, ela vai ganhar a mesma coisa, ela não vai ter uma redução do vencimento não, que isso é proibido, fechou? Mas a Angélica é reconduzida para o cargo dela de origem. Ou seja, qual é essa forma de provimento que eu acabei de falar? Recondução. Vem comigo, de olho na tela. Olha aqui, ó. Olha aqui, coloca aí no seu caderno, coloque no seu computador, recondução. A recondução, pessoal, é o retorno do funcionário ao cargo de origem mediante duas hipóteses:
reintegração ou inabilitação em estágio probatório. Então, olha a maconha, pessoal. A recondução nada mais é do que o retorno do funcionário ao cargo dele de origem. E quando que ele vai retornar ao cargo de origem? Em decorrência dessas duas hipóteses. Reintegração do efetivo ocupante ou inabilitação do efetivo ocupante. A primeira hipótese eu acabei de dar o exemplo. A Xuxa tem a demissão dela anulada, volta a exercer o cargo dela de técnica judiciária 2 e a Angélica é reconduzida ao cargo de origem. Qual é a segunda hipótese? Vamos imaginar que a Xuxa ela preste o concurso para juíza federal e passa no concurso de juíza federal. Então não importa o cargo, tá? Aí a Xuxa está cumprindo o estágio probatório lá de juíza federal. A Xuxa não é habilitada. Ela não consegue passar no estágio probatório como juíza. Ou seja, o tribunal lá não aceita a Xuxa como juíza, ela não se adaptou ao cargo. O que acontece? A Xuxa ela vai voltar a exercer o cargo dela de técnica judiciária, já que ela foi inabilitada em estágio probatório para um outro cargo, seja ele qual for. Como ela foi inabilitada para esse outro cargo, a Xuxa volta a exercer o cargo dela de técnica judiciária 2 e a Angélica é reconduzida ao cargo dela de origem. Show de bola? Tranquilão? Para finalizar, pessoal, e aí? Não, ainda tem um tempinho, show. Para finalizar a recondução, presta atenção que agora é o maior detalhe, a maior pegadinha sobre a recondução. E se a Angélica não tem um cargo de origem, o que acontece com ela? Como assim, Guilherme? Xuxa está exercendo o cargo de técnica judiciária 1. É demitida. Angélica passa no concurso e passa a exercer o cargo da Xuxa, técnica judiciária 1. Aí a demissão da Xuxa é anulada. A Xuxa volta a exercer o cargo dela de técnica judiciária 1. O que acontece com a Angélica? A Angélica é reconduzida, não é? Mas peraí, não tem um cargo de origem. O primeiro cargo da Angélica já foi aquele cargo que era da Xuxa. E agora, o que acontece com a Angélica? Se o funcionário não tiver um cargo de origem, ele é colocado em disponibilidade. Então vem comigo. Olha aqui, ó. Olha a pegadinha. Se não houver o cargo de origem, o funcionário é colocado em disponibilidade. Independentemente se esse funcionário ele exerce um cargo efetivo ou não, independentemente se ele for estável ou não, tá? Porque a condição dele ser estável, ou seja, de não estar em estágio probatório, é exigida apenas na Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto dos Funcionários Federais, que não é o caso de vocês. Então preste atenção. O Estatuto do TJ não exige que para o funcionário seja colocado em disponibilidade, não exige que ele seja estável, tá? A Angélica pode estar em estágio probatório, se ela não tiver um cargo de origem, ela é colocada em disponibilidade, mesmo que ela esteja em estágio probatório. Entenderam esse detalhe? Em momento algum, o Estatuto do TJ, ele define que para ser colocado em disponibilidade, a Angélica tenha que ser estável. Ele não define isso. Se o Estatuto não define, não cabe a gente definir. Deu para entender? Então, tomem cuidado com as hipóteses de recondução. Quando que ela vai ocorrer? Aí a pessoa volta a exercer o cargo de origem. Se não existir o cargo de origem, ela é colocada em disponibilidade, independentemente dela estar em estágio probatório ou não. Ficou legal, pessoal? Padrão FIFA, então vem comigo. Já aproveitando, Guilherme, quando que o funcionário do TJ será colocado em disponibilidade? Já vimos a primeira hipótese. A primeira hipótese, ó, é em caso de recondução
sem cargo de origem. Segunda hipótese da disponibilidade, quando o cargo ele é extinto. E terceira hipótese, para você ser colocado em disponibilidade, a função que você exerce é declarada desnecessária. Então estão aí, pessoal, as 3 hipóteses em que um funcionário poderá ser colocado em disponibilidade. Na nossa próxima aula, na nossa 4ª aula, nós verificaremos os demais detalhes sobre a disponibilidade e falaremos sobre as demais hipóteses de provimento. Grande beijo, grande abraço e até lá. Tchau, tchau.